I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. Nas décadas de 50, 60 e 70 do século XX, a atividade dos colunistas sociais era estimulada pela grande quantidade de bailes, recepções, festas que ocorriam nos clubes, nas boates, nos grandes restaurantes, que era comum em todas as cidades daquele período. Em Sergipe não foi diferente. A Associação Atlética de Sergipe, o Yacht Clube de Aracaju, o Restaurante Catavento, a Boate Veleiro, a Boate Catavento, a Boate Segredo, o restaurante do Hotel Palace de Aracaju, foram grandes pontos de encontros e de grandes festas. Com o desaparecimento desses locais, com a transição da vida, as pessoas passaram a viver nos condomínios, mais fechados os grupos, as mansões se restringiram a grandes apartamentos para os de maior poder aquisitivo, esse tipo de atividade decresceu. O jornalista Anderson Nascimento faz para nós uma análise do glamour daquela época de ouro, dos chamados anos dourados. Mostra como foi esse tipo de situação em Sergipe e nos revela muita coisa nesse seu vídeo de memórias. Com a palavra, Anderson Nascimento. Porque a sociedade, não só a sociedade brasileira, como a sociedade sergipana, né? Vamos fazer um comparativo em dois ambientes sociais que eu convivi: Rio de Janeiro e Aracaju, não é? Quer dizer, então, o jornalismo de coluna social no Rio de Janeiro, na sua efervescência, vamos colocar aí final dos anos 50 e anos 60, anos dourados, né? Vamos trabalhar os anos dourados aí até 1970, por aí. Quer dizer, concentrava-se muito nas festas de clubes sociais e das boates, né? Boates de high society no Rio de Janeiro, vamos dizer, como Sachas, como tinha outra também, muita que era de Carlos Machado, uma outra boate. Todas elas eram ou com orquestras, com conjuntos de música ao vivo, não tinha música eletrônica, era tudo música ao vivo, né? Aí isso refletia também nos estados, né? Nas capitais. Né? No caso aqui de Aracaju, nós tínhamos a Boate Segredo, que era um ponto desse tipo de reunião, e depois, muito tempo depois, veio a boate do Yacht Clube, Veleiro, e depois vem a do Potinguiba, Oxente. Então, havia também aí o extrativismo social da própria burguesia, a própria burguesia, alta burguesia, Yacht Clube, média burguesia, Associação Atlética e o Potinguiba. Mas todas elas com música ao vivo, com pianistas renomados, conjuntos renomados de metal, de sopro, de cordas, quer dizer, tudo isso contemplava dentro de cantores que se revelaram também, não é? Aí havia essa reunião das pessoas mais chiques e que eram notadas na coluna social. Como eu já lhe disse, não havia o ambiente de shopping, que ainda não havia o shopping.
né? As pessoas iam desfilar aí, ou então nas festas que os clubes sociais proporcionavam. Sempre tinha festas com orquestras internacionais, nacionais, internacionais, grandes nomes da música nacional, da música internacional, circulavam aí, então eram os acontecimentos que vinham. E vinha, por trás disso, vinham as fofocas, não é, de salão de beleza, surgiu as fofocas de salão de beleza, de barbearias que eram captadas por aí, né? As mulheres se embelezavam toda semana nos salões de beleza mais chiques, menos chiques, não é? Aí também se circulavam os casais mais de poder aquisitivo maior, frequentavam semanalmente o restaurante do Hotel Palace, não é? Que era um ponto de encontro, o restaurante do Hotel Palace, né? Quer dizer, foi essa abertura de um restaurante chique, muito chique, nos anos 60, nos anos 70. Aí você tem, aí houve, de certa forma, não sei, não me lembro bem a razão pela qual, mas na administração de Alencar Filho, ele construiu o restaurante Catavento, na Associação Atlética de Sergipe. E esse restaurante Catavento passou a ter aquela atividade que havia na Boate Segredo. É bem provável que tenha havido espaço, talvez tenha aumentado o número de associados e de pessoas que frequentavam a Boate Segredo e passaram a frequentar o Catavento. Quer dizer, então, o Catavento tinha essa função de restaurante e de boate, e grandes nomes da música nacional e da música internacional circularam no Catavento, entendeu? Quer dizer, representações. Então, já era assim. Então, Catavento e Hotel Palace, restaurantes de nível, de um bom nível para a época, eram os melhores, não tinha outros, né? E inclusive com chefes cuisine de procedências aí de Salvador e até internacional. Tinha um holandês aí, Thomas, que foi trazido por Alencar Filho quando era presidente da Associação Atlética e quando foi construído o Catavento, né? Tanto em um ambiente, eu posso fazer discorrer um pouco, tanto em um ambiente, os ambientes eram chiques. Do Hotel Palace, inclusive, era decorado as paredes eram decoradas eram murais, verdadeiros murais de Gênio Augusto, né? Retratando a chegada da família real no Brasil. Esse mural, né, eu sempre faço essas distinções, porque as pessoas às vezes confundem muito o painel com o mural. Eu sempre didaticamente digo que o mural é quando é pintado diretamente na parede do prédio. E o painel pode ser uma tela de proporções grandes, mas que é pintada fora da parede, que é colocada e é removível a qualquer tempo, né? E o mural é removível, como de fato essa parede que eu estou falando foi removida e hoje decora o hall do Teatro Arnaldo Hollenberg Garcês, do Ateneu, Teatro do Ateneu. Então, na administração de Zé Carlos Teixeira como secretário de Estado da Cultura, do governo de João Alves Filho, essa parede foi
transportada de lá, do prédio do antigo Hotel Palace de Aracaju e veio para o Teatro Ateneu. É outro mural de Jenner, não é? Que estava lá em uma parte do aeroporto de Aracaju que ia ser demolida. Essa parede ia ser demolida, mas aí alguém se despertou, não sei, isso passa pelas mãos de Ana Medina, eu acho. Se despertou e fez uma indicação disso aí. E aí a empresa de energia transportou esse mural, que esse mural já é a chegada dos portugueses na colonização, ou, não sei bem, eu acho que é do índio, alguma coisa com a nossa tábua indígena aí. É de Gênio Augusto também e está lá. Né? Quer dizer, são essas situações. No Hotel Palace, Zé Carlos tinha uma previsão de que não ia ser mais, jamais ter utilidade como restaurante ali, né? Porque ali é um prédio que será, mais cedo, mais tarde, será demolido, implodido, né? Aquilo ali. Né? E aí ele teve, Zé Carlos era visionário assim, teve essa colocação de tirar dali e botar em algum espaço cultural. Então, leva para aquele espaço cultural. E cá, completando, e cá na Catavento, toda a decoração do Catavento foi pintada por Leonardo Alencar. Né? E, ainda existiam lá até quando tinha as ruínas nem sei se ainda se o prédio em ruínas, se ainda está em pé ou se já demoliram também. Quem vem primeiro é a Associação Atlética, a Boate Segredo. Né? Boate Segredo, e mas muitos anos depois vem a Boate Veleiro. E em terceiro, a Boate Oxente, em Potinguiba. Foi até essa boate essa boate deve ser dos anos 75, por aí. Era diretor dessa boate Raimundo Luiz. Foi invenção de Raimundo Luiz. Essa boate foi invenção de Raimundo Luiz, né? que foi aproveitado o espaço onde eram colocadas as regatas do Cotinguiba. Né? Foi dividido, eu acho. Era um espaço muito grande, então eles lá dividiram. Uma parte foi a boate e depois guardaram lá as regatas. Né? Então, esse espaço foi ainda assim um espaço de uma estratificação média da sociedade. Depois se popularizou. A mesma elite que pertencia à Associação Atlética, funda o Yacht Clube, certo? Mesma coisa. Sendo que o Yacht Clube teve a estratificação da elite. Vamos lá. Aí a gente já vai departamentalizar a coisa. A estratificação da elite. Porque foi a elite do bar, a elite das águas, certo? O iate foi construído por esse grupo. O iate, por muitos anos, ainda não tinha despertado como clube social, certo? Era um clube mais restrito à turma da vela. Só quem abre o iate como clube social é o empresário Tennyson, lembro bem, Tennyson Freire, que foi comodoro do iate, e ele teve uma visão muito grande, não é? O iate era um clubezinho pequenininho,
aí com sede social pequena tal, e aí ele constrói o iate. Né? Constrói o iate, depois vem outros que constroem a piscina do iate. Isso a Associação Atlética já tinha tudo, mas aí eles abrem para subscrição pública, cara, a compra de títulos de proprietário. Então, só tinha condição de ser sócio do Iate Clube quem tivesse grana para comprar aqueles títulos. E com aqueles títulos houve a possibilidade de se construir o espaço que existe hoje no Iate. O Iate era uma parte menor, uma parte pequena, onde tem o jogo, hoje o jogo de sinuca, onde tem aquele espaço de sinuca, que era o clube social por ali, cozinha, clube social e uma parte do convés, e uma varanda que era o restaurante convés, antigamente. Né? Quer dizer, e o outro lado já vem para o ancoradouro, ali onde tem o ancoradouro, e o outro lado das velas, da garagem, né? Do ambiente para guardar os barcos. Mas a parte do lado direito do iate, ele começa com o Comodoro Tennyson Freire. Né? Quer dizer, aí é que ele abre o iate para a sociedade, mas antes era um grupo fechado. Aí nós vamos ter essa elite mais rica, não deixou de ser sócia da Atlética, mas migrou migrou para o IAD. Nesse mesmo tempo, talvez, como a Associação Atlética era mais desportista, a Associação Atlética era mais desportista, ela aí assume Carlos Magalhães, né? E Carlos Magalhães aí abre mais ainda o espaço da Associação Atlética. A Associação Atlética, então, convivia. A turma da Associação Atlética convivia com a turma burguesa da Associação Atlética convivia com o iate, porque na Associação Atlética tinha um esporte também de elite, que era aquela mesma elite que frequentava o iate, frequentava essa quadra que era o tênis. O tênis sempre foi, continua sendo, um esporte de elite. Então, havia esse braço da Associação Atlética. Carlos Magalhães lança ao público também títulos patrimoniais. E com os títulos patrimoniais, ele constrói o parque aquático. Nós tínhamos aí uma piscina semiolímpica. A piscina da Associação Atlética era semiolímpica, quer dizer, não havia ainda esse parque aquático do governo do Estado. As competições amadoristas, desportistas amadoristas, nacionais e internacionais, realizadas em Aracaju, eram realizadas na Associação Atlética. Né? Quer dizer, depois de Carlos Magalhães, vem outros administradores e chega a ser administrada por Clodoaldo de Alencar Filho, Alencarzinho, que também tinha uma visão mais artística, não é? As coisas se davam mais. Mas é como isso aí. Aí você vai para essa estratificação da burguesia. Então, os banqueiros estavam no iate, os industriais estavam no iate, os comerciantes do comércio mais poderoso estava no iate, não é? Mas os cantores que vinham para a Associação Atlética também iam para o iate. Saíam normalmente da Associação Atlética para ir tocar no iate. Então, na Associação Atlética tinha, como era mais popular, vamos dizendo, aí tinha a grande plateia.
né? Grande plateia. Quando, por exemplo, no São João, vamos lá, São João, forró, aí quando Luiz Gonzaga, que era contratado pelos dois clubes, pela Associação Atlética, primeiro tocava na Associação Atlética, e quando chegava lá no iate já não tinha aquele mesmo prestígio que tinha na Associação Atlética, não é? Quer dizer, já era menor, já era turma mais idosa e coisa e tal. Mas aí, aqueles mesmos que eram dos dois clubes, Luiz Gonzaga saía da Associação Atlética e ia a turma para o iate. Quer dizer, então não havia, vamos dizer, preconceitos, né, sociais. Isto é, nesse tempo a nossa sociedade não tinha esses preconceitos sociais, entendeu? E hoje se avolumam, né? Mas havia um congraçamento maior. E, às vezes, saíamos de festas do iate e íamos para as festas do Cotinguiba. As festas do Cotinguiba iam até o amanhecer do dia. Do you want to know?